Boa tarde, professores da banca, professor Dr. Inácio Rios, professor Dr. Felipe Stumpf e meu estimado orientador, professor Dr. Rogério Marchak. Boa tarde também a todos os colegas e convidados. Meu nome é Lourenço de Siqueira Daut e meu trabalho de conclusão do curso de Engenharia Mecânica pela URGS, na área de Mecânica dos Sólidos, é intitulado Metodologia de Caracterização Constitutiva de Elastômero através de ensaios de torção com a própria peça. O sumário é composto por introdução, uma breve revisão de hiperelasticidade. Depois, eu vou descrever a metodologia elaborada para a caracterização constitutiva. Vou apresentar os resultados e, por fim, a conclusão. A relevância desse trabalho vem, primordialmente, da necessidade de se realizar a análise de elementos finitos no acoplamento de pneu de soldado, cujo centro elástico é feito de borracha natural. Para poder fazer isso, é necessário se ter o elastômero caracterizado constitutivamente. Quando foi realizada a caracterização de uma linha similar à do estudo atual, foi necessário enviar a composição da borracha para um laboratório especializado na Alemanha, o que custou cerca de R$ 40 mil e levou cerca de 4 meses. Como alternativa, o fabricante possui um laboratório próprio que poderia ser utilizado para esse trabalho e foi. O principal objetivo deste trabalho foi elaborar, testar e analisar os resultados de uma metodologia iterativa de caracterização constitutiva de elastômeros, alternativa à tradicional. As questões que guiaram o trabalho foram: primeiro, sobre o método. É possível caracterizar constitutivamente o elastômero do acoplamento apenas com o próprio produto, através de ensaios de torção realizados na empresa? Se faz necessários também ensaios de tração uniaxiais? 2. Sobre o modelo. Qual o modelo hiperelástico que melhor se aplica a este método e a este produto? E por fim, com qual nível de erro? Agora, uma brevíssima revisão de hiperelasticidade, começando pela não linearidade na mecânica dos sólidos. Essa é uma curva tensão-deformação típica de materiais dúcteis. Na reta azul, nota-se que há uma relação direta entre tensão e deformação. No entanto, em materiais hiperelásticos, ilustrado por esse gráfico, essa relação não é direta. Por isso, a mecânica dos sólidos recorre a modelos hiperelásticos. Foram revisados 4 modelos hiperelásticos. O primeiro, o polinomial, serve de base para os próximos 3, os quais foram de fato usados no trabalho. Como as equações nesse momento são apenas ilustrativas, eu não vou descrever nenhuma delas. No trabalho, portanto, foram utilizados os modelos de Mounen-Rivlin, de 2 termos, isso é, um n igual a 1, de Iô e de Ogden. O importante nesse momento é o fato de que cada um desses modelos relaciona tensão e deformação com o auxílio de constantes hiperelásticas. Isso é, no modelo de Mounen-Rivlin, por exemplo, as constantes são C10, C01 e D. Esses são os valores dos quais o software de elementos finitos precisa para poder realizar simulações, e é o que foi buscado como resultado desse trabalho para cada um desses 3 modelos. Tradicionalmente, diferentemente do que foi feito nesse trabalho, para se caracterizar um elastômero deve-se realizar 2 dos ensaios mencionados aqui. Depois, o ajuste depende do modelo hiperelástico escolhido e dos ensaios realizados, ou seja, é uma metodologia analítica. No entanto, esse método demanda laboratórios especializados, muitos deles fora do país, o que diminui a autonomia das empresas do país nesse tipo de trabalho, além de ser inacessível economicamente e demandar bastante tempo. Devido a essas dificuldades, referentes a um método tradicional recém-exposto, o trabalho propôs, como alternativa, uma metodologia de caracterização constitutiva que será explicada a partir de agora. Aqui temos uma visão geral do método elaborado. Cada etapa será descrita e explicada em maiores detalhes mais à frente. Ele é dividido em 2 grandes etapas, a experimental e a computacional ou numérica. Na experimental, foram realizados ensaios de torção com o próprio acoplamento no laboratório do fabricante e ensaios de tração uniaxiais no laboratório de sinais CTEPO, com corpos de prova padronizados. Na computacional ou numérica, os ensaios experimentais foram reproduzidos de forma fidedigna no Abacus, que é o software de análise de elementos finitos usado pela Antares.
Para se comparar os resultados experimentais com os numéricos, foi desenvolvida uma função erro que foi minimizada através do uso do software Scilab, similar ao MATLAB. Na prática, durante o processo iterativo, o Scilab gerava grupos de constantes hiperelásticas, testava elas no Abacus e, através dessa função erro, comparava os resultados com os obtidos experimentalmente. Com isso, o Scilab mapeou e minimizou a função erro para cada um daqueles modelos hiperelásticos, podendo assim caracterizar o composto. Na etapa experimental, o primeiro ensaio feito foi o de torção, no próprio laboratório do fabricante, com o próprio acoplamento. As grandezas de saída desse ensaio são deslocamento angular em graus e torque em newton-metros. Nessa máquina, mostrado na imagem, um motorredutor é ligado a um redutor que faz o eixo de saída girar a 0,12 RPM. Nesse eixo é instalado o acoplamento. No outro eixo é conectado ao acoplamento um braço de torque que gira até encostar em uma célula de carga. A partir daí, toda a rotação do eixo de saída do redutor é absorvida pela borracha do acoplamento, como é mostrado aqui. Esse deslocamento angular é medido por esse encoder, enquanto o torque é calculado multiplicando o valor medido pela célula de carga, em newtons, pelo comprimento do braço de torque, em metros. Daí, se tem deslocamento angular e torque. O segundo ensaio foi o de tração uniaxial. Inicialmente, a ideia era usar apenas o ensaio de torção, mas os resultados do processo iterativo só com o de torção não foram satisfatórios. Então, teve que ser realizado esse outro ensaio junto com o primeiro. Como curiosidade, esse do vídeo foi feito na URGS, com cortes de prova retirados da borracha que já havia sido usado no ensaio de torção. Por isso, os resultados não ficaram bons. No entanto, a empresa faz periodicamente ensaios de tração uniaxiais nos sinais CTEPO. Então, esses foram os resultados utilizados. A etapa computacional foi feita no Scilab e no Abacus de forma iterativa. A função erro, mencionada anteriormente, é essa. Ela é diferente de uma função erro padrão, porque ela soma grandezas e unidades diferentes. Eu vou explicar para o primeiro termo. Aqui, o torque experimental no ponto I é subtraído pelo torque numérico, ou seja, obtido no Abacus, no mesmo ponto I, que é atrelado ao deslocamento angular. O resultado dessa subtração teve que ser dividido pelo torque experimental no ponto I para que ficasse uma fração do valor total. Depois é elevado ao quadrado para não se ter erros negativos. O erro do ensaio de tração é análogo ao de torção. A otimização. Um dos pilares do trabalho foi a metodologia do processo iterativo, ilustrada por esse fluxograma. Como os ensaios experimentais já tinham sido feitos nessa etapa, isso é inteiramente computacional, ou seja, no Scilab e no Abacus. Tudo é comandado pelo Scilab, que a cada iteração gera um novo grupo de constantes hiperelásticas a ser testado no Abacus. Primeiro, ele insere esse grupo de constantes hiperelásticas em um script Python que modifica o material no Abacus. Depois, o Scilab faz com que o Abacus rode o job, isso é, o teste de torção em si. E o terceiro passo é acionar um script que salva e exporta os resultados, que serão então analisados pelo Scilab. O mesmo é feito na mesma iteração para o teste de tração uniaxial. Os resultados são, a cada iteração, comparados através da função erro. Por fim, o grupo de constantes que minimizar a função erro é o resultado da caracterização constitutiva. Resultados. Estes foram os resultados do ensaio de torção realizado na empresa. No eixo X está o deslocamento angular em radianos e no eixo Y o torque em newton-metros. Para cada corpo de prova foram geradas curvas de tendência, cujas equações foram usadas no processo iterativo. Essas são as curvas dessas curvas de tendência. Aqui é mostrado o gráfico do ensaio de tração uniaxial. No eixo X, a deformação do corpo de prova, e no eixo Y, a tensão em megapascal. Como o ensaio de tração foi realizado com procedimentos e corpos de prova padronizados, ele possui um desvio padrão muito menor. Se nota, no gráfico, que as curvas estão bem juntas.
Depois de realizados os processos iterativos, e depois de enfrentar muitos problemas e muitos erros, essas foram as constantes obtidas para o modelo de Munenriven de 2 termos, de Io de 3 termos e de Ogden de 3 termos. Agora, os erros atrelados a cada modelo. Aqui, o erro do ensaio de torção, aqui o do ensaio de tração e aqui o total. O de Ogden foi o que mostrou menos erro. Numericamente, é difícil mensurar se esse erro é ou não aceitável. Com os gráficos de cada ensaio, a visualização desse erro fica mais fácil. No ensaio de torção, todos os modelos tiveram um desempenho aceitável. Aqui, são mostradas as curvas obtidas numericamente para cada modelo, junto com a curva experimental, em roxo. No ensaio de tração, o único que convergiu e teve erro razoavelmente tolerável foi o de Ogden. Os outros modelos, no entanto, não convergiram e não possuem erro tolerável. De novo, temos as 3 curvas obtidas numericamente e a curva experimental. Conclusão. Agora retomando as questões de pesquisa. Sobre a pergunta 1. Sim, é possível realizar a caracterização construtiva através de ensaios de torção com o próprio produto, desde que sejam realizados também ensaios de tração uniaxiais. Isso porque foi realizado um processo iterativo apenas com distorção e, por mais que os valores convergissem muito bem para esse ensaio, ao se usar o ensaio de tração como prova real no Abacus, o resultado não convergiu para nenhum dos modelos. Sobre a pergunta 2, o modelo que melhor se aplicou foi o de Ogden, com nível de erro de 0,792, conforme a gente acabou de ver. Como possibilidades de melhoria a nível de trabalho futuro, se sugere o seguinte. Primeiro, se trabalhar com uma amostra maior no ensaio de torção. Isso porque o desvio padrão relativo ao processo de fabricação do acoplamento é alto, então 3 corpos de prova é pouco. Em segundo lugar, notou-se que aproximações iniciais de constantes hiperelásticas incorretas podem impedir a convergência do processo iterativo, ou pior, dar a impressão ao Scilab de que o valor mínimo já foi mapeado e encontrado. E, por último, há a possibilidade de se realizar o ensaio de torção com acoplamento desalinhado axialmente, para que o ensaio carregue mais informações constitutivas do material, por excitar mais direções de carregamento. Isso foi tentado, mas o desalinhamento foi muito baixo e as curvas ficaram praticamente iguais ao do acoplamento alinhado. Por isso, se sugere realizar uma tentativa com um desalinhamento de pelo menos 20 mm, o que representa 40% da largura do pneu do acoplamento. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigado.